Na noite do dia 13 de junho, foi realizada na Câmara Municipal a audiência pública sobre o Plano de Desenvolvimento Urbano Integrado da região metropolitana de São Paulo. O plano reúne 39 municípios e é coordenado pelo governo do estado. A audiência teve participação da Implaza, Empresa Paulista de Desenvolvimento Metropolitano, da Prefeitura de Guarulhos e do Condemate, Consórcio de Desenvolvimento dos Municípios do Alto Tietê. O diretor de Gestão Urbana de Guarulhos comentou os objetivos do encontro. Essas audiências públicas para a elaboração do plano, elas fazem parte, um instrumento previsto no Estatuto das Metrópoles e que prevê que as regiões metropolitanas e aglomerações urbanas deverão elaborar os seus planos metropolitanos. E nessa primeira audiência que nós estamos realizando em Guarulhos, o objetivo é mobilizar a sociedade e esclarecer quais são os objetivos, as diretrizes do plano, apresentar a agenda de trabalho e abrir um debate inicial com vistas a esclarecer a população, tirar dúvidas ou mesmo receber propostas relacionadas a Guarulhos na inserção metropolitana. As obras do Rodoanel, as obras de ampliação do aeroporto, a própria Jaco Pêssego na sua inserção metropolitana, algumas atividades industriais que ancoram as atividades econômicas a nível regional. Então, essas obras são catalisadoras e elas, muito embora estejam em Guarulhos, elas têm um impacto regional. Nesse sentido, nós entendemos que o plano deve contemplar não só obras, mas também diretrizes, operações urbanas e outros projetos estratégicos que sejam de interesse metropolitano. A gerente da Implaza, Zoraide Miranda, apresentou detalhes do plano. A lei federal, aprovada em janeiro de 2015 e que nos deixa aí um espaço relativamente curto de tempo para produzirmos e aprovarmos a primeira versão do nosso PDUI, da região metropolitana de São Paulo. E a partir dessa elaboração e aprovação, os municípios então terão que rever os seus planos diretores municipais, naquilo que couber, das interfaces entre o plano regional e o municipal, e também num prazo de mais 3 anos. Os principais temas metropolitanos que a região metropolitana de São Paulo, essa estrutura que eu vou mostrar logo em seguida, identifica como as funções públicas de interesse comum, as mais importantes, para serem tratadas, os maiores desafios no âmbito do PDUI, que estão sendo tratados nos grupos de trabalho do PDUI, são esses 6 aí, transporte, habitação, uso do solo, meio ambiente, saneamento e recursos hídricos. Nesse momento, muitos se perguntam e nos perguntam, mas e cadê a saúde e a educação? O nosso entendimento é que elas não estão fora do PDUI, mas elas serão uma decorrência. Quando você melhora as questões de saneamento, as questões de habitação, você também está tratando de alguma forma da questão da saúde da população. Elas serão atendidas pelo PDUI como um desdobramento dessas funções públicas que têm um caráter territorial mais forte. Os governos federal, estadual e municipais deverão estar incorporando nas suas leis orçamentárias, nos seus planos plurianuais, esses projetos e programas que o PDUI definirá de uma forma pactuada. Então, eles têm que estar obrigatoriamente, devem ser inseridos nessas peças orçamentárias para garantir, dar uma maior garantia de efetividade na sua implementação. O evento reuniu mais de 70 pessoas. Também estavam presentes o presidente da AGRU, a agência reguladora do Serviço de Saneamento Básico de Guarulhos, Plínio Tomás, e o deputado estadual Alencar Santana, do PT. O parlamentar apontou a necessidade de maior integração entre os municípios.
Nós estamos falando aqui com o público praticamente de Guarulhos, mas o sentimento das outras cidades do Alto Tietê, e vou dizer aqui em especial para a representante da Implaza, é um sentimento de que Guarulhos não pertence ao Alto Tietê. Eles se acham pertencentes. Guarujá, Itaquá, Santa Isabel, Mogi, Suzano, Poá, Biritiba, Guararema e assim vai. Porém, eles acham que Guarulhos como se fosse a parte, porque não há uma integração. Não há integração. Então esse é um desafio que nós temos que travar e há potenciais coisas incomuns entre a região, como também a diferença. Nós temos que trabalhar isso para potencializar cada cidade naquilo que tem de melhor, mas pensando no conjunto. Na sequência, 25 representantes da sociedade civil subiram à tribuna para fazer questionamentos. Um dos assuntos foi a revisão do plano diretor. Nosso município enfrenta grandes problemas na falta de instrumentos urbanísticos, instrumentos jurídicos para a regulação fundiária, de saúde, menores do impacto, vizinhança, mobilidade, trabalho, habitação e, em especial, a falta de iniciativa popular de leis. Sendo assim, me intriga, estarmos aqui a falar de desenvolvimento urbano integrado, quando sabemos que a administração municipal, sequer em total descumprimento à lei, ainda e já passado mais de 2 anos, não discutiu e nem aprovou o nosso plano diretor. Coordeno o processo de revisão do plano diretor de Guarulhos. É importante lembrar que o processo de revisão do plano diretor, ele se iniciou no final de 2011 e ao longo de 2012, e depois de 2012 nós tivemos um período eleitoral. Esse processo de revisão ele foi retomado durante todo o ano de 2015 e gerou pelo menos 2 grandes rodadas de discussão através de oficinas regionais, onde tivemos a oportunidade de discutir através de método participativo com a população, com lideranças regionais, e também 2 rodadas com segmentos, fizemos também uma grande audiência pública no final do ano passado e infelizmente não conseguimos concluir esse processo de revisão, e o colega que chamou a atenção disso tem toda a razão. Nós estamos tão frustrados, quanto alguns aqui, porque a nossa intenção era, tão logo quanto possível, concluir esse processo. Agora, o plano, ele é um plano complexo, ele trata de aspectos que envolvem vários temas que já foram citados aqui, e o que se observou é que necessitávamos de ampliar esse caráter de discussões e adentrar durante o ano de 2016. E por tratar-se também de um ano eleitoral, enfim, em que esse processo poderia ficar contaminado por outros interesses que não aqueles interesses legítimos, genuínos da discussão da política urbana, o que foi possível fazer foi gerar alguns produtos importantes, e aqui eu coloco à disposição de todos, através do portal da Prefeitura, um site específico do plano diretor, onde nós temos ali dezenas de contribuições, todo o relatório do processo participativo, e que culminou no coroamento, a publicação de um livro. Muitos aqui receberam esse livro, que foi distribuído graciosamente na última conferência da cidade, semana passada, e que registra ali uma leitura da cidade, avança no campo das propostas, que eu acho que vale a pena para aqueles que se interessam sobre a política urbana, se debruçar sobre aquilo, porque a nossa expectativa é que possamos retomar esses debates com vistas a concluir esse processo de revisão e discussão do plano diretor da cidade. Vários representantes do Grupo Técnico de Arquitetos e Engenheiros de Guarulhos questionaram a gestora da Implaza sobre o plano de desenvolvimento. Complementando as questões que já foi faladas sobre o plano diretor, é uma dúvida entre o plano diretor e o PDUI. O artigo 10 da Lei Federal 13089 de 2015, parágrafo 3º, reza que nas regiões metropolitanas e nas aglomerações urbanas instituídas mediante lei complementar estadual, o município deverá compatibilizar seu plano diretor com o plano de desenvolvimento urbano integrado. Perguntamos: teremos que aprovar primeiramente o PDUI
para depois aprovarmos os planos diretores ou fazer a revisão dos planos diretores já existentes? Essa questão da revisão dos planos diretores municipais, né? O Estatuto da Metrópole exige, a partir da aprovação do PDUI, que os municípios revejam, né, os seus planos e adequem ao PDUI. Eu acho que isso não interfere na agenda municipal, né? No caso de Guarulhos, está no processo de revisão, está se encaminhando para uma etapa mais final. Eu acho que, eu imagino que deva continuar o seu processo e se puder até, se houver tempo hábil de estar incorporando alguma questão que o PDUI já está levantando, ótimo, senão passa por uma etapa posterior de revisão, é o meu entendimento, né? A minha pergunta é se tem algum planejamento que trata da remoção dos presídios em Guarulhos. Programa de remoção de presídios aqui, né? Eu achei super pertinente essa questão aqui. Nós estávamos nos debruçando sobre a proposta. A Prefeitura de Guarulhos está participando ativamente do PDUI, né? E nós estávamos debruçando sobre a proposta do aeroporto cidade, né? Que é uma proposta que a Prefeitura fez para o PDUI, que nós entendemos como super importante. O aeroporto tem importância internacional, né? O aeroporto de Guarulhos está sediado aqui e a região precisa, né, ter uma estrutura mais adequada para atender as demandas, né? Desde a acessibilidade ao aeroporto, como foi colocado aqui, super pertinente, né? Estruturas e logística que têm uma relação direta com o aeroporto, né? E nós também, tecnicamente, avaliamos que efetivamente talvez os presídios tenham locais mais adequados, né, para estarem se instalando e que você pensar no entorno do aeroporto, estruturas que realmente tenham mais afinidade com essa atividade, né, aeroportuária, um aeroporto do Porto de Guarulhos, da importância que Guarulhos tem para a região, para o estado, para o país, né? Então, está registrado aqui e já digo que nós, tecnicamente, também temos uma avaliação próxima dessa demanda aí. O secretário executivo do Condemate, Aldrey Rodrigues, cobrou mais encontros para discutir o plano. E a gente fica aguardando o posicionamento de vocês na questão das oficinas regionais. Se for possível realizarmos uma em cada município, para nós seria o ideal, né? A questão da audiência pública regional, teve um senhor do movimento de moradias, ele citou até que se faça durante um período maior, né? Nós temos que verificar isso, porque nós entendemos que elas devem ser iguais em todas as regiões, o mesmo período em todas as regiões. Membro do Conselho de Desenvolvimento Urbano de Guarulhos, Júlio Saavedra, destacou a importância da sociedade civil nos debates. Não existe plano, projeto aprovado, legítimo, sem a participação da sociedade civil organizada. A participação da sociedade civil dá legitimidade a qualquer plano, qualquer projeto. Isso tem que ser lembrado. E eu, do mesmo jeito, entendi que o Estatuto da Metrópole também dá esse caráter democrático para que seja construído esse plano de desenvolvimento urbano integrado. E eu peço a Soraya, que representa nesse momento em praça, de que no processo de construção desse plano possamos ampliar, na medida das possibilidades, a participação maior da sociedade civil organizada. Os munícipes podem participar da elaboração do plano por meio da plataforma digital que fica no site www.pdui.sp.gov.br.